quero que vocês peguem a atividade que a gente vai corrigir e aí a gente vai terminar de explicar aquele slide. Quero terminar esse slide hoje. E aí a primeira pergunta questiona, né, pede para que você explique com suas palavras como ocorre o processo de corrida bancária. Quem pode explicar, né, quem quer ler a resposta? Vocês participem da aula, viu? Não fiquem só calados, sem participar, não. Quero que vocês participem. Tem 19 pessoas na live. Será possível? Vamos pegar os cadernos para responder. Professor, eu coloquei assim. Eu achei um processo meio complexo, porque eu acho que envolve muita coisa, mas em resumo eu coloquei que a corrida bancária é quando os poupadores retiram dinheiro do banco, causando um colapso no método de funcionamento dos bancos. Afinal, que dinheiro eles vão emprestar se não o dinheiro dos poupadores? É causado muitas vezes por rumores financeiros, que são pontos importantes no mercado de capitais. Eles guiam o dinheiro. Quando se ocorre a corrida bancária, os bancos não são capazes de subsidiá-la e eles quebram. E quando o banco quebra, consequentemente, ele vai quebrando outras instituições. Por isso, é necessário que haja políticas para prevenir a quebra dessas instituições, que no caso já tem, né? Já existem as políticas tanto de compulsório, que a gente vai ver hoje, a própria política monetária, né? E os regulamentos, a gente vai ver uma série de regulamentos que vão evitar, né? Tentar evitar esse colapso com as corridas bancárias. Mas alguém gostaria de complementar a fala da Soraya, da resposta dela, para que a gente possa comentar essa questão? É no caso o limite, né, que o banco tem, porque se eu não me engano, se eu não estiver totalmente enganado, o banco não utiliza muito do próprio dinheiro dele, né? Porque como a gente viu lá no speed bancário, né? É o pessoal poupando e pegando, poupando e pegando. Aí o banco meio que só serve como um meio, né? Um intermediador, né? Intermediador. Isso. Aí, tipo, se, sei lá, 20% dos poupadores quererem pegar algum dinheiro de volta, ele já vai ter alguma dificuldade em manter as coisas lá. Pelo menos eu assisti a umas videoaulas, o pessoal explicando, fiz umas pesquisas e cheguei a uma resposta basicamente assim. Quando a gente fala de corrida bancária, como a Soraya comentou, o mercado de capitais em si, ele funciona muito ele ocorre muito com essa questão do efeito manada, né? O que a gente diz, né, no popular, Maria vai com as outras, né? Essa expressão popular, Maria vai com as outras, ela é muito utilizada dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de capitais. Então, quando muita gente acaba tirando dinheiro de uma determinada instituição financeira, muita gente começa a tirar e aí, se todo mundo tirar, na mesma hora acaba que o banco fala. Isso acontece também com os investimentos, certo? Quando muitas pessoas começam a investir em uma determinada ação, em determinado título, aquele título se valoriza, né, e mais pessoas vão querer, né, participar daquele lucro, né, e querer investir. Então, essa questão do mercado em si, o que as pessoas falam, né, acaba que interfere muito o ensino no mercado, né, nesse mercado de capitais, né, tanto pelo um lado positivo, mas também pelo esse aspecto negativo. E aí, como a gente viu, quando um banco fale, o pior prejudicado não é o banco, em si o cliente do banco, porque como a gente viu, o banco ele não opera com dinheiro dele, ele opera com dinheiro da gente. O banco, ele é a instituição bancária que ele empresta para a gente o nosso próprio dinheiro, tá certo? Ele empresta o dinheiro, né, dos poupadores, né, para os tomadores. Então, esse processo de corrida bancária, ele é um processo que raramente acontece, justamente porque os diversos órgãos de controle, como o CMN, o próprio Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, que a gente vai estudar depois,
a gente começou a estudar o Conselho Monetário Nacional, a gente vai ver depois essas outras figuras regulatórias. Eles que vão regular e colocar uma série de ferramentas e de procedimentos que justamente vão servir para salvaguardar todo o sistema financeiro, impedir para que ocorram corridas bancárias e os bancos venham a quebrar. Porque os bancos, querendo ou não, querendo você goste ou não dos bancos, o sistema capitalista ele só existe com o sistema bancário. Se a gente não tiver banco, o sistema não funciona. As pessoas, imagina aí, se todo mundo tivesse que andar com dinheiro vivo na mão e todo mundo guardasse dinheiro em casa, né? Tanto a questão da violência ia ser tamanha como a economia não ia funcionar, né? Então, o sistema capitalista moderno, ele não funciona sem duas coisas. A primeira coisa é a internet. A gente, praticamente, sem internet, hoje em dia, nós teríamos quebra de várias economias, se não existisse a internet, né? E a primeira coisa é a internet e a segunda coisa, né, os bancos, né? Nenhuma economia mundial, nenhum país do mundo funciona sem banco, nem mesmo os socialistas, certo? E aí vamos para a segunda pergunta, que diz qual a importância do Conselho Monetário Nacional para o sistema financeiro e quais são suas principais atribuições. Quem gostaria de falar? Vou ler a minha, Pedro. Leia aí, Lívia. O CMN é a entidade superior do Sistema Financeiro Nacional, tendo várias responsabilidades e atribuições, das principais podemos citar: adaptar o volume dos meios de pagamento de acordo com a situação da economia, regular os valores da moeda e garantir sua estabilidade, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Bacen, fixar diretrizes e normas da política cambial, entre outras. Ótimo. Quem gostaria de complementar? Alguém gostaria de complementar a resposta da Lívia? Posso a minha, Pedro? Eu vou falar, Pode. Pedro. Pode? Pode, Soraya. Não, então deixa o Vitor logo. Pode falar, Pode ir, Vitor. Pedro. Pronto, leia, Vitor. Aí depois a Soraya complementa. Pode ir? Sim, pode. Eu vou ler. Esse conselho é o principal órgão que cuida da política da moeda e do crédito do país, a fim de garantir a estabilidade e o desenvolvimento econômico e social. Isso é os pagamentos necessários da economia. Só isso mesmo. Certo, obrigado, Vitor. Vai lá, Soraya, complementa só para a gente encerrar essa questão. Eu coloquei que o Conselho Monetário é responsável pela fixação das diretrizes da política monetária e de crédito, além da cambial, ou seja, sua função é de controle e fiscalização. E hoje exerce o papel de conselho como uma das bases do nosso sistema financeiro. Sua composição é basicamente de ministro da Fazenda, ministro-chefe da Secretaria de Planejamento, ou Planejamento, Orçamento e Gestão, presidente do Banco Central / ministro do Estado. Como entidade suprema do sistema financeiro nacional, é de sua competência adaptar os volumes de meio de pagamento às reais necessidades da economia, regular os valores internos e externos da moeda, coordenar as políticas monetárias, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, autorizar as emissões de papel moeda, aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Bacen, fixar as diretrizes e normas da política cambial, outorgar ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço dos pagamentos, se houver sérias razões para prever a iminência da regular a Constituição no país, aperfeiçoar as instituições e os instrumentos financeiros, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras e determinar as taxas de recolhimento compulsório das instituições financeiras. Obrigado, Soraya. A gente vai comentar alguns aspectos, tá certo? Da tua fala, tanto como essa questão, né, da questão do monopólio das taxas de câmbio em
quando a gente tiver sérias crise, né, nessa questão da fuga cambial. A gente vai comentar um pouco sobre isso na aula de hoje. A gente vai falar também o que é redesconto, né, e vamos falar também sobre empréstimos compulsórios. Então, tudo isso a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, tá certo? Então, o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele é o manda-chuva, tá certo? Ele é o que manda na economia, praticamente. Ele tem praticamente duas funções. A primeira é que ele que comanda toda a, a base da economia monetária. Então, ele que fixa as principais políticas monetárias do país. Então, política monetária, fiscal, cambial, da dívida pública. Então, é ele que vai comandar, ele que vai direcionar todas essas políticas da área econômica. E ele funciona como um regulador do sistema financeiro, tá certo? Então, é ele praticamente que dita os rumos da economia do país, tá certo? E ele é formado por 3 pessoas. Então, a gente tinha uma composição até de 1964, que foi a criação, né, da Lei do Sistema Financeiro Nacional. Até o governo Temer, nós tínhamos que quem que compõe o CNN era o presidente, era o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, aliás, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o ministro do Bacen, né? O presidente do Bacen que tem status de ministro. E aí, com o governo Bolsonaro, extingue-se o Ministério da Fazenda, extingue-se o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e cria-se um super-ministério da Economia. Então, o governo Bolsonaro meio que unificou 2 ministérios, o Ministério da Fazenda e o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, quem compõe o CMN hoje é o presidente da Economia, né? Aliás, o ministro da Economia, que também é o presidente do CMN, aí o secretário especial de Fazenda, né? E o presidente do Banco Central. Então, são essas 3 pessoas, né, atualmente, que compõem o CMN. Tá certo? E aí, nós vamos para a terceira pergunta, que é uma das atribuições do CMN. E eu pedi para que vocês explicassem, com suas palavras, a seguinte frase. O que significaria, né, dizer adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Eu expliquei isso na aula passada, mas eu queria saber o que vocês entenderam. A senhora disse, não tem mais Ministério da Fazenda. Não, no governo Bolsonaro não existe Ministério da Fazenda. Existe a Secretaria Especial da Fazenda, que está dentro do Ministério da Economia, tá certo? O que foi que Bolsonaro fez quando ele assumiu? Ele extinguiu o Ministério da Fazenda e extinguiu o Ministério do Planejamento, Controle e Gestão e juntou em um superministério, que é denominado Ministério da Economia. Só para vocês entenderem qual é a atribuição do Ministério da Fazenda e qual a atribuição do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento e Gestão é um ministério que ele é responsável por criar as diretrizes do orçamento da União como um todo. Então, ele é responsável por planejar tudo que o Estado vai arrecadar e tudo que o Estado vai gastar. Então, o Ministério do Planejamento meio que vai planejar todas as receitas e despesas do país. Já o Ministério da Fazenda, o que ele é responsável? Ele é o órgão executor, né, da economia do Estado como um todo. Então, é ele que é responsável por fixar tudo o que se fala de economia do país. Então, é ele que vai fixar as metas de inflação, é ele que vai coordenar todas as políticas monetárias, né? Então, ele é um órgão executor da economia, o Ministério da Fazenda. Então, quando você junta essas duas pastas, esses 2 ministérios, num superministério da economia, meio que você está dando todo o poder da economia para uma única pessoa, né? É poder demais para uma única pessoa, porque meio que você tem
Porque, pensa aí, antes, pelo menos, você tinha uma separação, ó. Tinha a pessoa que planejava o orçamento e tinha a pessoa que executava o orçamento, que era então, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão planejava o orçamento, né, direcionava a questão do planejamento, do orçamento em si, e o Ministério da Fazenda só executava o orçamento, né, era o grande executor. E agora você tem as duas figuras numa só. Então, o ministro da Economia, ele é um super-ministro, né? Porque ele determina o que vai ser gasto, né? Ele tem tanto a previsão do orçamento como é ele que faz. Então, ele é um super-ministro, né? Ele, se brincar, ele tem mais poder do que o próprio presidente da República, tá certo? Então, é ele que comanda toda a economia do país. Mas vamos lá, quem gostaria de comentar a terceira pergunta? Ninguém? Vamos lá. Quem gostaria? Os que estão participando. Pedro, posso ler? Pode sim. E aí, Francisco? Oi. Pode ler, estou ouvindo. Posso? Pode sim. Eu coloquei assim, regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço do pagamento. Colocou só isso. Mas alguém gostaria de complementar a resposta do Francisco? Pedro, eu até entendi, assim, quase o que é que essa frase aí tá dizendo. Mas eu acabei escrevendo uma coisa tão estranha aqui que eu acho que foi só um momento de epifania mesmo minha. Mas, o que é que deu para eu entender? É a forma da qual o governo vai meio que circular a moeda dentro do país, né? Que nem o senhor deu lá o exemplo do auxílio, né? Porque a gente ia ter uma economia parada em que ninguém compra, ninguém vende por causa da pandemia, aí, né? E também porque ninguém estava trabalhando. Aí com o auxílio você tem um pessoal comprando, né? Comprando pouco, mas está comprando. Eu acho que é basicamente isso, né? Assim. E aí, a gente só acrescenta na sua resposta a questão dos meios de pagamento em si. Porque essa pergunta ela tem a ver tanto com a disponibilização de dinheiro na economia, ou seja, o volume em si de dinheiro que está presente na economia, mas também os meios de pagamento em si, que são as formas de se transacionar dinheiro na economia. Então, você tem tanto a questão do dinheiro em si, o papel moeda que está presente na sociedade, como também os outros meios de pagamento, né? Como as transferências eletrônicas, os cartões de crédito, cartão de débito, e a nova forma de pagamento que vai ser implementada, né? Que é o Pix, né? A gente vai estudar, eu vou fazer uma aula futura só sobre esses meios de pagamento e só sobre o Pix. A gente vai estudar mais sobre ele, até porque é uma coisa nova, está surgindo agora, tá certo? Então, a gente vai entender qual vai ser realmente o impacto, né, do Pix no nosso sistema de pagamentos atual e na economia. Soraya, queria... Pedro, eu ia dizer que eu só coloquei isso, tipo, diferindo da resposta de Kaique, porque eu também coloquei que não faz sentido dizer que ele vai adaptar a economia, que eu lembrei o que o senhor falou na aula, porque os meios de pagamento em si, eles nasceram por uma necessidade econômica. Então, conforme o passar do tempo e as mudanças do comércio, da tecnologia, esses meios eles foram se adaptando conforme as necessidades da economia e de todos nós, agentes econômicos. Todos nós como agentes econômicos. Exatamente. A gente pode dar o exemplo da nota de R$ 200, né? O governo recentemente lançou essa nota de R$ 200. Mas por que ele lançou? Porque ele viu que a economia realmente estava... ele viu que as pessoas estavam entesourando dinheiro. O que é esse entesouramento do dinheiro? As pessoas guardarem dinheiro em casa, né? Isso nunca tinha acontecido, mas com essa crise que a gente está vivenciando, né?
essa incerteza, o desemprego estrutural que a gente está vendo no país, o que as pessoas estão fazendo? Estão tirando dinheiro das instituições financeiras e estão guardando esse dinheiro em casa, tá certo? Então, o Banco Central viu essa questão desse entesouramento por parte das pessoas e, com isso, sentiu a necessidade de criar uma nova cédula para justamente facilitar, né? Em vez de você andar com 2 notas de 100, você anda com apenas uma, né, de 200. Isso vai meio que facilitar algumas coisas e vai dificultar outras coisas. Vai facilitar a questão dos pagamentos, mas vai dificultar a questão do troco, né? Para tirar troco com 100 reais, uma nota de 100, mas a gente pode dar um troco numa nota de 200. Então, é bem mais difícil. E eu acho que essa política de criar uma nota de 200 reais meio que vai em contramão do que o próprio Banco Central já vem implementando. Porque o Pix, esse novo sistema de pagamento, meio que ele já está querendo informatizar, ou seja, já está querendo tirar dinheiro de papel moeda em circulação. Porque o Pix, como a gente vai ver depois, ele vai facilitar tanto os meios de você transferir valores, como também os meios de pagamento. Então, eu com meu celular, com meu smartphone, tendo, logicamente, dinheiro na minha conta corrente, né? Eu tenho dinheiro lá no banco, eu consigo pagar. Não preciso estar andando com dinheiro no bolso. Com o meu próprio celular lá, nem cartão eu preciso mais, né? Cartão de débito, nem cartão de crédito. Com o meu próprio celular, eu vou Vai poder... ser tudo pelo QR Codezinho. Só pelo QR Code, eu vou ler lá o QR Code e vou pagar. Então, isso daqui a alguns anos, lógico que não vai ser de imediato, é toda uma cultura, né? As pessoas vão ter que ser educadas, né, financeiramente, a saber como utilizar o Pix, né? Eu acredito que vão haver muitas campanhas publicitárias, devem haver campanhas publicitárias, então vocês vão começar a ver isso na televisão depois, né? O governo ele vai, né, ter que fazer justamente para que as pessoas tomem conhecimento, né, dessa nova forma de pagamento. Kaique, parece que vão lançar agora, acho que no dia 15 de setembro o Banco Central vai mostrar a nova nota. Sim. Ei, Pedro, deixa eu falar uma pergunta. Eu nunca parei para pensar, só no momento que a gente falou de meios de pagamento foi que eu lembrei, foi uma lembrança minha. Os bancos não estavam distribuindo um chip pra gente, tipo, pagar as coisas? Ou eu tô ficando louco? Chip? Como assim? Não ouvi Eu não falar sei, nisso. era tipo uma brasileira, aí tinha um chipzinho lá. Eu vi um pessoal usando isso e faz muito tempo que eu Não, vejo. isso daí deve ser teoria da conspiração. O que existe é, por exemplo, você tem, por exemplo, celular. Por exemplo, o meu relógio, ele funciona, ele tem uma tecnologia que é chamada NFC. Alguns relógios têm essa tecnologia. No caso meu, ele não funciona aqui no Brasil, ele só funciona na China porque é importado de lá, tá certo? Então, você consegue pagar e fazer transações financeiras através de relógios, de pulseiras, que tem essa tecnologia de NFC. Alguns celulares também têm essa tecnologia de NFC. Mas tudo isso, essa questão de chip, de implantar chip em pessoas, isso aí é uma teoria, uma grande teoria da conspiração, né? Que várias pessoas inventaram, né, que vai também com de uma questão bíblica, né, de uma profecia bíblica que diz que vai ser implantado o número da besta, né, nas pessoas, e esse número da besta que ninguém vai conseguir comprar nada nem vender nada se não tiver esse número da besta. Aí diz que aí tem algumas pessoas da teoria da conspiração que diz que esse vai ser tipo um chip que vão implantar nas pessoas, ou na mão direita ou na testa. Aí tem outras pessoas que estão dizendo que esse Pix seria esse chip, né? Porque se você pegar Pix e colocar ao contrário, né? Fica chip, né? Pix e ao contrário fica chip. Muitas pessoas já estão dizendo que esse Pix seria o chip, que seria a marca da besta. Mas isso daí, minha gente, não passa mais do que lorota, do que grande teoria da conspiração. Porque, pense aí,
o tanto de coisa que já existiu, né? O tanto de vez que o mundo já acabou. E vários outros países já adotam essa tecnologia. Eu já citei para vocês o caso da China. Lá, praticamente, as pessoas não usam mais dinheiro. Tudo é através do celular. Então, se pensei para vocês, se um dia inventar esse negócio, né, de implantar chip no corpo da gente, vai ser tipo o celular, porque, enfim, hoje nós praticamente já somos monitorados pelo celular, né? Quando você baixa um aplicativo, você dá acesso à sua localização, dá acesso ao microfone, dá acesso à câmera. Então, meio que a gente já é vigiado o tempo todo por esses aplicativos. Eu vi até um dia desses uns vídeos, né? De teoria também da conspiração, mas isso já aconteceu comigo. Por exemplo, se aconteceu uma vez com vocês estarem conversando sobre uma determinada coisa, determinado produto, isso com o Instagram aberto. Aí depois surge algumas propagandas sobre o que você estava falando no Instagram. Isso já aconteceu comigo. Às vezes eu tá conversando alguma coisa e eu abri o Instagram e aparecer propaganda do Instagram. Não, mas isso acontece mesmo. É porque o Instagram agora é do Facebook e quando você baixa, e se você for ler mesmo as políticas, é porque você deixa fazer isso. Ele realmente faz isso assumido, porque agora o Instagram é do Facebook, o Facebook faz a mesma coisa. Eu acho que ele só não coloca anúncio no WhatsApp, porque, enfim, mas realmente é real isso aí. Tá lá nos termos de serviço. Pois é. Então é uma grande quebra, né, da privacidade da gente. Eu não vejo o Pix como algo ruim. Eu vejo como algo ótimo. Porque, digamos, vai aumentar a questão da vigilância? Vai. Porque o Banco Central vai saber exatamente o que você compra, o horário que você compra, em quem que você comprou, o que você fez. Então, tudo que você fizer no sistema financeiro, o Banco Central vai saber. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, vamos dizer que eu ganho R$ 1.000 por mês. Aí vamos dizer que todo mês eu esteja gastando 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil reais. Alguma coisa está acontecendo de errado. Porque se eu recebo só R$ 1.000 e gasto, sei lá, 20 mil, 50 mil por mês, alguma coisa está sabendo errado. Então, o governo vai cair em cima. Então, isso vai controlar muito a questão da corrupção, né, do país. É lógico que para quem quer fazer alguma coisa errada, minha gente, não sempre vai existir um meio, né, de burlar isso. Mas, querendo ou não, quando esse sistema for implementado, o governo central ele vai retirar papel moeda de circulação da economia, né, até chegar um momento em que a gente vai ter pouca moeda na economia e a maioria das transações vai ser feita de forma eletrônica, tá certo? Então, querendo ou não, a gente está indo para um futuro em que menos a gente vai utilizar papel moeda e mais a gente vai utilizar esses meios digitais, tá certo? Então, a gente pode ir para a última pergunta, que diz o seguinte, né? Explique com suas palavras como ocorrem as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e de dívida pública. E aí teve um erro meu, porque eu coloquei... Orçamentário e fiscal separado, né, professor? Eu coloquei separado orçamentário e fiscal, porque Eu já ia perguntar. elas são é a mesma política, tá certo? Eu coloquei separada, e aí é a mesma política, tá certo? E esqueci de colocar a política cambial, tá certo? Então foi um erro meu, né, de ter repetido, no caso, a política orçamentária e fiscal e não ter colocado a cambial. Mas e quem gostaria de ler? Oi, tô aqui, pronto. Nossa, deu certo. Desculpa que eu toquei as cores aqui, mas eu vou ler. E aí, Caio? Tá aí as 1, 2, 3, 4, são 5, né? Aí, vamos lá. A política monetária é a busca pela preservação do valor da moeda, estabelecendo metas de inflação de médio e longo prazo. Foi isso que eu coloquei na política monetária. Aí, na política creditícia, né? Esta política tem relação direta com a monetária, pois
é esta política que controla a permissão de crédito, sua entrada dentro da economia. O crédito aumenta o volume dos meios de pagamento na economia, né? Aí, ponto. Aí, para evitar uma inflação no país, esta política irá ser mais restritiva. Caso queira um desenvolvimento econômico, ela irá ser um pouco mais expansiva, né? Assim, eu fui bem a curto e grosso modo aqui. Aí, a letra C. Esta política faz parte da política fiscal, mas a orçamentária, em específico, é o controle dos orçamentos que o governo adota. Aí, na letra D, a política fiscal é o conjunto de medidas adotadas, assim, sei lá, é uma coisa bem redundante. A política fiscal é o conjunto de medidas adotadas pelo governo para, a partir de modificações em suas despesas e receitas, atingir um estado de estabilidade na economia nacional. Aí a letra E, a dívida pública, também relacionada à fiscal e orçamentária, refere-se como o Estado administra sua dívida, no caso, a sua receita e gasto, em que, com a política fiscal, a receita deve ser maior que o gasto. Obrigado, Kaique. Mais alguém gostaria de comentar? Colocou diferente? Quer acrescentar alguma coisa? Alguém falou sobre a política cambial? A política cambial? Eu não coloquei, tá certo? Eu não coloquei Foi um erro meu. Mas aí pode ser que alguém tenha colocado, né? Já que ninguém colocou, depois a gente vai comentar um pouco sobre a política cambial. A gente vai comentar um pouco hoje, tá certo? Então, eu não vou explicar, porque eu vou explicar cada uma dessas políticas agora, tá certo? Então, eu vou aqui para o slide. Deixa eu só voltar aqui. Então, isso aí a gente viu, né, nas aulas passadas, que o CMN ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Ele é o grande responsável pela diretriz da política econômica do país, né? Ele é conhecido como um Conselho de Política Econômica. Ele também é um órgão normativo. Aqui eu falei, né, sobre a composição, né, de até 2018, que era composto pelo ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. E aí, no governo atual, né, é composto pelo ministro da Economia, o presidente do Banco Central e o secretário especial de Fazenda, né, do ministro da Economia. E aí, nós vamos às atribuições, né, que a gente começou a falar na aula passada. A gente falou sobre essas duas primeiras. Nós falamos sobre a questão de adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Nós falamos sobre a questão de regular o valor externo e interno da moeda. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as outras, né? Que é essa questão de aperfeiçoar as instituições e os instrumentos financeiros, zelar pela solvência e liquidez das instituições financeiras e coordenar essas políticas, né, monetárias. Vamos lá. Então, o que quer dizer essa parte de regular o valor externo e externo da moeda? É justamente a questão da política cambial. Não sei se eu comentei nas aulas passadas, eu devo ter comentado, né? A gente está passando por um período de crise cambial, né? A nossa moeda, eu estava até lendo um estudo ontem, que diz, né? Aliás, não é um estudo, é um relatório do FedEx, que é praticamente como se fosse o Copom, né? A gente vai estudar depois que existe o Conselho de Política Monetária, né, que é o Copom, que ele se reúne praticamente de 3 em 3 meses para fixar as metas de inflação e definir a questão da taxa Selic. E aí existe também um órgão parecido lá nos Estados Unidos, que é o FED, FX, FEX,
E ele, recentemente, ele lançou como se fosse uma comunicação, uma espécie de comunicado sobre a economia em si, né, dos Estados Unidos, como é que estava vendo. E aí ele falou sobre a questão do Banco Central do Brasil em relação à questão da política da taxa de juros. Porque que ele falava, ele falou, né, dentro do relatório, ele estava falando sobre a questão da moeda brasileira, né, do real. O real foi a moeda que mais se desvalorizou nesse ano, né? Do mundo todo, de todas as moedas, a moeda brasileira foi a que mais se desvalorizou em relação ao dólar, que é a moeda americana, tá certo? Então, isso quando a gente compara com outras moedas, como o peso argentino, com o iene, com outras moedas, né, daqui perto da América Latina e outras, a do Brasil foi a que mais se desvalorizou. E aí, o Banco Central, lá dos Estados Unidos, ele coloca algumas das razões, né? Algumas eu já falei, né, na aula passada, mas a principal razão que ele coloca é a questão da taxa de juros, das reduções sucessivas da taxa de juros do Brasil. E aí, a gente tenta explicar por que isso, o que vocês acham? Vocês já se perguntaram por que a taxa de juros influencia no câmbio, né? A gente pode se perguntar por que a taxa de juros, que uma taxa de juros basicamente seria algo bom para economias normais, né? Para economias que são boas, né? Que são saudáveis. Ter uma taxa de juros baixa é bom para a economia. Mas para o nosso caso, do Brasil, que é uma economia emergente, ter uma taxa de juros tão baixa é algo ruim. Alguém poderia me dizer por que é algo ruim ter uma taxa de juros tão baixa? Ou saberia comentar? É por causa daquele daquele negócio de valorização, tipo, né, no nosso país aqui, a taxa de juros vai estar elevada, ou seja, se você comprar no carnezinho, você se sai mal. Mas se você, sei lá, emprestar o dinheiro ao banco, né, ou no Tesouro Direto, aí sim você vai estar utilizando muito bem esses juros altos. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso. Então, vamos pensar. Os Estados Unidos, ela é a economia mais sólida do mundo, tá certo? Lá, a taxa de juros beira zero. A taxa de juros lá é bem pequena, tá certo? Só que o que acontece? A nossa economia é uma economia emergente, ou seja, uma economia que está crescendo. E aí o Brasil tem um problema muito grande, que é a questão da dívida pública. A nossa dívida pública ela tem aumentado vertiginosamente nos últimos anos. Tem crescido exponencialmente nos últimos anos, e nós ainda temos uma questão que, além da dívida pública ter aumentado, a questão do crescimento econômico tem caído. O Brasil já vai fazer praticamente 4 anos seguidos que não cresce, tá certo? Nós temos crescimento negativo em 3 anos. Aí, o que os investidores internacionais pensam? Por que eu vou investir em um país que é emergente, que está tendo uma situação, né, de dívida, que não está crescendo, se eu vou ganhar bem pouquinho juros, se eu posso investir em um país com economia mais sólida e que vai trazer praticamente os mesmos ganhos, já que a taxa de juros não está tão lucrativa? Então, o que a gente tem vivenciado nos últimos anos na nossa economia é uma fuga massiva de investimentos estrangeiros. Então, os grandes investidores internacionais estão tirando investimentos, estão deixando de investir no Brasil para investir em outros países, justamente porque a taxa de juros está baixa. Se a taxa de juros está baixa, todos os investimentos do país vão remunerar menos do que em outros países. Então, se a nossa taxa de juros estivesse um pouquinho mais alta, iria atrair, né, investidores, porque todos os investimentos do país iriam estar, né, com uma taxa de juros mais alta. É lógico que uma taxa de juros mais alta vai acarretar em uma maior inflação, certo? Então, lógico que na economia tudo é a questão do equilíbrio, tá certo? É a questão da água.
algo demais também pode ser um veneno, tá certo? Então, nem uma inflação alta demais é boa e nem a inflação baixa também é ruim, tá certo? Então, a taxa de juros, ela tem que estar num patamar para ser ideal no país, pelo menos uns 5 a 6%, né? Para que a gente tenha, né, mais investimentos. Mas o cupom tem bastado reduziu ao menor patamar da história. E isso está influenciando diretamente no nosso câmbio, tá certo? O nosso câmbio tá muito alto, né? É o maior patamar da história, né? Da história desde que o real foi foi criado em 1994, é a maior série histórica, né, do dólar, aconteceu agora, acho que foi em maio, e foi aliás, 5,86, quase R$ 6. Então, a gente teve aí essa máxima justamente por conta dessa fuga, né, de capitais. E, por outro lado, outra razão que eu já mencionei em aulas passadas é a questão tanto dessa fuga de capitais como o Brasil ele começou a torrou praticamente todas as reservas cambiais de dólar. Então, se você não tem dólar na economia, acaba que o governo não consegue vender dólar, né, para colocar mais dólar no mercado para tentar diminuir o preço do dólar. Porque a gente sabe que quando tem muito dólar, quando tem muito de uma coisa na economia, aquele bem tende a cair o preço, porque quando tem muita oferta, né, a demanda tende a cair, então o preço tende a cair, tá certo? Então, é atribuição desse CMN regular, né, esse valor externo, interno da moeda, aperfeiçoar as instituições e instrumentos financeiros. Quando fala as instituições, a gente fala na questão dos bancos, a gente fala na questão dos meios de pagamento, né? Então, esse PIX, né? Que está aperfeiçoando. Isso é um meio de o Conselho Monetário, né? Aperfeiçoar essa questão do sistema financeiro em si. Zelar, né, o quarto ponto, zelar pela solvência e liquidez das instituições financeiras. O que é solvência? Alguém saberia me responder, dizer o que entende sobre o que é solvência? A respeito da liquidez das instituições financeiras, é como eu estou com uma dívida com Kaique, por exemplo. Aí vai ocorrer a solvência dessa dívida quando ela for quitada e equilibrada, se ocorrer juros, por exemplo. Mas basicamente é quando ocorre você está com a saúde, né? A saúde financeira. A solvência seria a capacidade, né? Uma situação financeira positiva, né? A solvência é a capacidade, né? De ativos financeiros em ter rentabilidade. Se a gente for pegar mesmo o pé da palavra, né? Seria isso. A capacidade que um ativo tem, né? De gerar rentabilidade, ou seja, seria a saúde financeira da economia como um todo, né? E a liquidez, a gente vai ver que a palavra liquidez, ela tem vários significados, né? Em diversos contextos. Liquidez, aqui nesse sentido, seria a disponibilidade do dinheiro naquele momento. A gente sabe que, por exemplo, a gente viu aí se a gente pegar, por exemplo, um balanço financeiro, as contas do balanço patrimonial, elas são organizadas de acordo com sua liquidez. Então, o que seria liquidez nesse contexto do balanço patrimonial? Seria a capacidade que uma conta tem de se converter em dinheiro. Então, quanto maior for o nível de liquidez de uma conta, mais alta ela vai estar no balanço patrimonial. Então, por exemplo, por que geralmente você vê a primeira conta do ativo é o caixa? É o caixa ou o banco? Porque o caixa e o banco é basicamente dinheiro. Depois você tem o estoque, né? O estoque é a mercadoria que depois de vendida vai se transformar em dinheiro. E por aí você tem as contas a receber, né? Que são aquelas, são fiados, né? Da empresa que você vende fiado, mas depois que você vai receber, quando você receber, aqueles valores vão se converter em dinheiro. E aí, quando a gente fala em sistema financeiro,
em sistema financeiro nacional, é competência do CMN tanto zelar por essa solvência, como também liquidez. Ou seja, para que as empresas elas tenham dinheiro disponível, tá certo? Liquidez no sentido de ter esses ativos financeiros disponíveis em qualquer momento, certo? Se eu precisar de um valor, aquele valor está, né, disponível para mim. Quando a gente for falar em investimentos, tá certo? A gente vai ter uma parte dessa disciplina que a gente vai falar, quando a gente estiver tratando de mercado, estudando a parte de mercado de capitais, que a gente vai falar muito sobre a questão de investimentos e como investir, a gente vai tocar muito nessa questão de liquidez, tá certo? Porque, pensa, é a liquidez que vai praticamente nortear, né, essa questão dos investimentos. Porque, por exemplo, todo mundo, a gente vai entender depois como é que é feita essa questão de investimentos. A gente vai também ver como é que a gente vai montar um planejamento de investimentos para vocês, tá certo? E aí, uma coisa que vocês vão ter que montar é a questão de uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? São investimentos que você precisa ter liquidez imediata. Então, no momento que você precisar daquele dinheiro, você vai ter disponível, certo? E a gente vai ter também outros investimentos que não vão ter uma liquidez diária, ou seja, você investimentos que você só pode tirar depois de um determinado tempo. Então, é função do CMN garantir tanto essa questão da solvência como também na liquidez, tá certo? Mas depois a gente fala melhor sobre essa questão dos investimentos, melhor sobre essa questão da liquidez. Outra coisa, né, coordenar as políticas monetárias, de crédito, orçamento, fiscal e da dívida pública. A gente vai comentar melhor sobre essas políticas daqui a pouco. E autorizar as emissões de papel moeda. Eu já falei em aulas anteriores, né? É o CMN que autoriza a emissão, mas quem emite é o Banco Central. Então, o que acontece? O CMN ele autoriza a emissão de papel moeda, o Banco Central emite e a Casa da Moeda imprime. Então, a Casa da Moeda ela não cria dinheiro, ela apenas imprime. Aquele papel moeda, aquelas moedas que são cunhadas lá na Casa Moeda, elas só se tornam realmente dinheiro quando elas são emitidas pelo Banco Central. Então, o Banco Central que meio que joga aquele dinheiro que é impresso para dentro da economia, tá certo? E aqui a gente vai comentar, né, um pouco sobre essas políticas. Sim, além disso, fica as normas e diretrizes da política econômica. Então, a CMN que vai regulamentar a questão da taxa de juros, né, questão do fluxo cambial, né, toda essa parte da política econômica é comandada pelo CMN. Então, aí, essa parte da política econômica, né? Trata-se da política utilizada pelo governo para obter desenvolvimento econômico, a pleno emprego, estabilidade de preço e distribuição de renda. Então, a gente sabe, né, que a gente está vivenciando um momento de crise, né? A gente tem as maiores taxas de desemprego da história, né? E tá feio o negócio, tá certo? Tá feio o negócio para o presidente, né? Esperamos que melhore. E aí, essa política econômica, ela vai se subdividir, né? Entre a política monetária, a política fiscal, né? Que compreende a política orçamentária e fiscal em si, e a política cambial. Então, é que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das políticas. A política monetária é a atuação das autoridades monetárias sobre a quantidade de moeda em circulação, de crédito e das taxas de juros, controlando a questão da liquidez geral do sistema econômico. E aí nós temos a questão da preservação do valor da moeda, já falei um pouco sobre isso, através de um órgão chamado COPOM, né? O Comitê de Política Econômica e Monetária, né? O COPOM. Ele que vai, é o COPOM que vai determinar essa questão das metas de inflação e o regime de metas de inflação. O que é isso? As metas de inflação são metas que esse órgão vai
vai prever para aquele determinado ano. Então, por exemplo, a meta de inflação para esse ano é de 2,35%. Então, o que acontece? Quando se dá esse ponto, geralmente o governo ele dá 2 pontos de margem de erro, para mais e para menos, para a questão, de verificação se a meta foi atingida ou não. Então, se a gente tem 2,33, se a inflação desse ano for até 4,33% até 0%, né? Então, a gente diz que se o governo atingiu, né, a meta de inflação para aquele período. Então, a gente sabe que controlar a inflação é fundamental para a economia, porque a inflação ela tira o poder de compra das pessoas. E preservar o valor da moeda é algo essencial dentro de qualquer economia, né? Algo que a gente, né, como já foi comentado, o real não tá bom, gente. Nós estamos vencendo uma crise altamente que está tirando o valor da nossa moeda. Aí vamos lá. Vamos para a próxima política. A política creditícia. A política creditícia são decisões tomadas pelo governo, né, e visam o controle de dinheiro no mercado por meio dos créditos. Essas medidas são usadas para favorecer ou inibir o consumo, e por meio delas, os ajustes são feitos. Essas medidas envolvem mecanismos estipulados pelo governo. Pode ser pelo controle das taxas de juros, né, pela taxa Selic, da economia, ou pela injeção de dinheiro no mercado, através de empréstimo, financiamento ou ações realizadas pelas instituições públicas ou privadas. Quando o percentual da taxa Selic é atraente, há mais facilidade para a obtenção de créditos, aumenta-se o consumo. O crédito, né, aumenta o volume dos meios de pagamento. Então, o que acontece? Quando o governo, né, ele aumenta a taxa de juros, ele meio que aumenta, né, o valor, né, de moeda na economia. Então, quando a gente tem um aumento na taxa de juros, meio que a gente aumenta a inflação, porque o que acontece? Se aumenta a taxa de juros, mais pessoas vão ter acesso ao crédito. Se mais pessoas têm acesso ao crédito, as pessoas vão ter mais dinheiro. E se as pessoas têm mais dinheiro, o que acontece? Elas vão querer comprar mais. Se elas vão querer comprar mais, aumente-se a demanda. Se aumenta a demanda, aumente-se os preços, tá certo? Então, ocorre inflação. Já por outro lado, o que está acontecendo hoje, tá certo? A taxa de juros está baixa. Se a taxa de juros está baixa, o que acontece? Os bancos se retraem a questão do crédito. Então, o que acontece? Os bancos eles estão inibindo a questão de concessão de crédito. Então, raramente, né, para você conseguir um empréstimo no banco hoje, você precisa ter bastante garantias para que você consiga esse empréstimo, tá certo? Então, quando se tem uma taxa de juros baixa, o governo meio que não estimula a concessão de crédito, e com isso as pessoas têm, né, menos dinheiro na economia, e com isso tende a diminuir a inflação. Mesmo que nesse período, como eu já falei em aulas anteriores, mesmo que o governo tenha, né, está tentando injetar dinheiro na economia, justamente pela questão do desemprego, né? A gente tem um desemprego altíssimo no país, e aí, para não diminuir ainda mais a atividade econômica, o que o governo faz? Lança dinheiro na economia para tentar aumentar a questão da atividade econômica. E aí nós temos aí uma frase que diz assim: o crédito aumenta os volumes dos meios de pagamento. Se a gente for pensar, né, essa frase eu já expliquei na aula passada, mas eu vou explicar daqui a pouco, quando eu estiver explicando a questão do empréstimo compulsório, vocês vão entender o efeito multiplicador do crédito, tá certo? Quando ocorrem as operações de crédito, meio que a gente tem um efeito multiplicador monetário. A gente vai entender melhor isso quando eu estiver explicando a questão do compulsório. Política fiscal. Gente, alguém poderia ler o slide para mim, que eu já estou ficando sem voz?
Alguém poderia ler aí? Ô, Pedro, deixa eu ajudar você. A política orçamental ou política fiscal é um ramo da política econômica que define o orçamento e seus componentes, os gastos públicos e impostos como variáveis de controle para garantir e manter a estabilidade econômica, amortecendo as flutuações dos ciclos econômicos e ajudando a manter uma economia crescente, o pleno emprego e a inflação baixa. Engloba receitas e despesas, busca o superávit, eu não sei dizer isso, mas Superávit primário. isso. Pronto. Então, obrigado, Kaique. Aí a gente tem a questão da política fiscal, que nada mais é do que a política que visa controlar a questão do que se ganha, né, do que o governo se arrecada e do que o que a gente, né, gasta. Se fosse uma empresa normal, seria a política da questão do lucro, né? Quando a empresa, por exemplo, tudo que o resultado que a gente tem numa empresa, ou é lucro ou é prejuízo, né? Assim, numa empresa normal, quando a gente ganha, quando a empresa vende mais do que tem custo, ela tem lucro, né? Quando ela gasta mais do que ela tem, ela se tem prejuízo. Mas como a gente está falando de empresa pública, né, de Estado, a gente muda um pouco os nomes, né? Em vez de lucro e prejuízo, a gente tem a questão do superávit e do déficit. Então, quando o governo ele arrecada mais do que ele gasta, ele tem superávit. Quando ele gasta mais do que ele arrecada, ele tem um déficit, né? E aí, o que seria o superávit primário? O superávit primário, deixa eu só escrever aqui. O superávit, vocês já entenderam, né? Eu estou pegando aqui as receitas e pegando as despesas. Aí o resultado disso, se for positivo, né? Eu tenho superávit. Só que o que acontece? Dentro dessas despesas, para eu considerar a questão do superávit primário, eu não considero a questão dos juros da dívida. Então, eu não considero aqui os juros da dívida, tá certo? Então, o superávit primário seria aquele resultado primário. Então, o objetivo principal de qualquer governo, no caso, é conseguir o superávit primário. Porque, pensa aí, se ele não está conseguindo nem pegar tudo que ele tem de receita, e ele não está conseguindo nem pagar as despesas, se tirando a parte do juro da dívida, ainda mais, né, se ele fosse pagar o juro da dívida. Porque, pessoal, como eu já falei na aula passada, cerca de praticamente 2/3 do nosso PIB, 2/3, tá certo? Vai para o pagamento de juros da dívida, 2/3. Meio que você tivesse aqui uma pizza, né? Se eu desenhar aqui uma pizza. Aí eu vou pegar essa pizza, eu vou dividir em 3 pedaços, ó. Esses 2 pedaços assim grandes vai só para pagamento de juros de dívida. Esse pedaço aqui que sobra é para tudo, é para saúde, é para educação, né? É para Bolsa Família, é para segurança, é para tudo. Então, 2/3 de tudo que se arrecada vai para ajudar a dívida. E quando o governo consegue excluir dessa conta, né? Se a gente pegar aqui receitas e despesas, eu não consigo pagar nem esse 1/3 aqui, aí o negócio, né? O negócio realmente está ruim, né? O que acontece? Eu vou já falar sobre a dívida pública, aí eu falo mais essa questão, né? Mas quando o governo não consegue atingir o superávit primário, é muito ruim. Porque o que acontece? Os credores vão começar a cobrar taxas de juros maiores e diminuir o prazo dessa dívida. Então, para o governo, em vez de, por exemplo, o governo ter um juro, por exemplo, de 10% e ter um prazo de até 2, 3 anos para pagar, ele vai ter um juro maior de 15%, 20%, 30% para pagar daqui a um ano, a um ano e meio, tá certo? Então, se o governo não conseguir atingir esse superávit primário, os credores, o risco,
né, do país vai aumentar, né? E o risco do país quebrar é pior. Aí, minha gente, você não queira ver a questão de um país quebrando, não. Né? Se a gente for pegar o exemplo recente da Grécia, né? A Grécia que praticamente quebrou com essa crise de 2008. Você teve arroxo de salários públicos, você teve até os aposentados não estavam conseguindo ganhar dinheiro, né? Você tinha atraso de salário de servidores. Minha gente, é o caos. Você queira ver o governo quebrando, é o caos. Política cambial. Já falei um pouco sobre a política cambial hoje, eu não vou, né, ser redundante, não. Mas vamos só ler aí. Aí eu tento explicar resumidamente. Outra pessoa, quem pode ler aí essa parte da política cambial? Eu vou ler. Política cambial. Política cambial é o conjunto de ações e orientações ao dispor do Estado destinadas a equilibrar o funcionamento da economia através de alterações das taxas de câmbio, preços das moedas estrangeiras medido em moeda nacional e do controle das operações cambiais. Filosofia. Qualquer pessoa pode transacionar qualquer quantidade de moeda estrangeira, desde que... deixa desaparecer o negócio do chat. Que tá no meio. Que respeitada a legislação da operação e ela tenha... O negócio do chat tá no meio, Pedro. No meio, peraí. Voltou? Qualquer pessoa pode transacionar qualquer quantidade de moeda estrangeira, desde que respeitada a legislação da operação e que ela tenha sustentação econômica. Pronto, eu já falei um pouco sobre o que é política cambial, né? Já falei que é você tentar controlar o valor da moeda, né? No caso do real, frente a outras moedas, principalmente a questão do dólar. Aí eu vou explicar só essa questão da filosofia, né? Da política cambial do Brasil. Qual é a filosofia tida hoje em dia para a questão da política cambial? Diz o seguinte: qualquer pessoa pode transacionar qualquer quantidade de moeda estrangeira, desde que, né? Aí vamos colocar aqui as duas ressalvas. Minha gente, eu tô com um refluxo enorme. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô querendo voltar as coisas. Ah, Maria, coisa ruim. Então vamos lá. Desde que seja respeitado duas coisinhas pequenas. Primeiro, a legislação da operação e que se tenha sustentação econômica. Aí vamos aqui. Quando se fala em legislação da operação, vamos aqui para os pormenores. Existe um manual, né? Um manual que diz essa questão da compra, né? De moeda estrangeira. Então, eu só posso comprar moeda estrangeira de instituições financeiras, então de bancos ou de corretoras, né? Então, eu só posso, por exemplo, se eu quiser comprar dólar, eu não posso comprar dólar com qualquer pessoa, tem que ir até um banco, né? Uma corretora de valores e ir lá e comprar essa moeda estrangeira. Eu não posso comprar essa moeda estrangeira com qualquer pessoa, tá certo? Outra coisa é a questão dos valores, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero, por exemplo, existe um limite, tá certo? Para a moeda e para a circulação de moeda estrangeira, tanto para sair como para entrar no Brasil, que é de R$10.000, tá certo? Em moeda estrangeira. Então, você só pode, né, passar no aeroporto, ou tanto sair do Brasil para outro país, ou então entrar com até R$10.000 em moedas estrangeiras. Se você precisar transportar mais do que R$10.000, né, o limite, no caso aqui, é R$10.000. Se você precisar transferir para outra pessoa, né, fora do país, acima desse valor, vai ter que ser feito através de transferência eletrônica, certo? TED ou DOC, ou através do Pix, né, que vai ser, né, implementado agora, né, mas se for acima de R$10.000, você tem que ser feito através de transferência eletrônica. Então, você só pode, né, transacionar até R$10.000 em moeda, né, estrangeira. E aí,
E também tem que ter a sustentação econômica, ou seja, você tem que ter dinheiro para isso, né? Então não basta que você tem que ter dinheiro disponível para poder fazer essa troca cambial. Então essa é a filosofia, né, atual adotada pelo Banco Central, né, que você pode qualquer pessoa pode transacionar com qualquer quantidade de moeda estrangeira, desde que respeite a legislação dessa operação e tenha sustentação econômica. Então, a legislação, no caso, é 10 mil, no caso, para dinheiro vivo, tá certo? Esses 10 mil aqui é dinheiro em papel moeda, tá certo? Mas se, por exemplo, eu quiser comprar mais do que 10 mil reais em dólar, mas quiser transacionar isso para outro país, eu tenho que fazer isso de forma, né, eletrônica, né, em uma conta, né, no exterior. Então, o Banco Central obrigatoriamente tem que saber dessa transação, né? Tem que ser comunicado dessa transação. O banco, né, que fizer essa transação automaticamente vai comunicar para o Banco Central que você está fazendo essa operação. Tá certo? Aí vamos aqui falar sobre a questão da dívida pública. Quem pode ler aí? Eu. Pode Dívida ler. pública é o conjunto de obrigações financeiras do setor público contraídas junto aos terceiros para cobrir déficits, ou seja, quando as receitas de um determinado ente público não são suficientes para arcar com todas as despesas. Aparece quando o Estado gasta mais do que arrecada. É contraída com investidores. Títulos da dívida pública. Obrigado, Marcelene. Então, a dívida pública, como eu já falei em aulas passadas, ela não é contraída com base em empréstimos, é contraída através de investidores, de investimentos. Então, o que acontece? O governo lança títulos da dívida pública, né? Os chamados Tesouro Selic, né? Que inclusive são um dos melhores investimentos de renda fixa, tá certo? Tesouro Selic, Tesouro IPCA, para quem pretende investir, né, e ter rentabilidade maior do que a poupança, é uma boa dica, tá certo? Investir em títulos da dívida pública, certo? Eles remuneram a taxa Selic. Mas tem outros investimentos de renda fixa também que rendem mais do que o Tesouro Selic e mais do que o Tesouro IPCA. A gente vai comentar melhor sobre eles, tá certo? Depois. Eu vou até mostrar para vocês como é que vocês podem investir nesses tipos de investimentos. Mas aí, o que acontece? O governo, ele lança títulos da dívida e aí investidores, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas, passam a comprar esses títulos, tá certo? E aí, o que acontece? Quando o governo está muito endividado, ele tende a reduzir a taxa de juros, porque esses títulos, eles são remunerados com base na taxa básica de juros, né, na Selic. Então, quanto maior for a Selic, maior vai ser a dívida pública, porque esses títulos eles são remunerados pela Selic. Então, ter uma taxa de juros baixa é ótimo para a economia, porque essa taxa de juros ele não vai aumentar, né, a dívida pública, tá certo? Então, é meio que uma questão de equilíbrio. Eu sei que eu já falei aqui, eu sei que eu já falei aqui hoje que tem uma taxa, no caso para o Brasil, com a economia emergente, com a economia que está crescendo, que tem uma alta dívida pública, no caso, ter uma taxa de juros tão baixa é ruim para o país, porque os investidores meio que não querem investir no país e procuram outras economias para investir. Então, ter uma baixa taxa de juros não é bom para o país, mas também ter uma alta taxa de juros também é ruim. Então, tem que ter, né? Tem que ter uma taxa de juros equilibrada, para que nem afugente os investidores e para que também não se torne uma dívida, uma bola de neve, né? Porque o que acontece? Para pagar a dívida pública, o governo lança mais títulos públicos, lança mais dívida pública para pagar aquela dívida pública. Então, meio que é uma bola de neve, né? Acaba que o governo é uma dívida praticamente impagável, porque para você pagar a dívida, você acaba, né, gerando mais dívida para pagar aquela dívida anterior. Então, é meio que uma bola de neve que o governo
praticamente nunca consegue pagar, justamente porque o governo tem altos gastos, né? Não enxuga os gastos, não enxuga a máquina pública, e aí com isso acaba gerando mais dívida ainda. Tá certo? E aí nós temos outras, né? Como a gente vê as principais funções do CMN como órgão de política monetária, agora a gente vai ver as principais operações do CMN como órgão normativo. Então, como órgão normativo, a gente tem as principais funções: emissão do papel moeda, ou seja, emitir, né? Eu já falei que ele que autoriza a questão do papel moeda, fixa a questão das diretrizes e normas da política cambial, né? Inclusive quanto à compra e à venda de ouro, disciplina, né, a questão do crédito em todas as modalidades, então empréstimos, a questão do cartão de crédito, toda essa questão do crédito em todas as modalidades, determina a questão do percentual do depósito compulsório. Eu queria falar melhor sobre essa questão do depósito compulsório hoje, mas acho que não vai dar tempo. E regular as operações de redesconto e regulamentar a constituição, funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras do país. Então, essa parte do redesconto e do compulsório eu vou explicar na próxima aula, porque não vai dar tempo de explicar hoje. Só faltam, no caso, 3 minutos para terminar a live e faltam 3 para terminar o nosso tempo. E aí, como eu já estou praticamente sem voz, eu vou deixar para explicar melhor essa parte do compulsório e do redesconto na próxima aula, porque eu tenho que dar um exemplo para vocês e meio que se eu explicar isso rápido demais, meio que vai embaralhar a cabeça de vocês. Eu vou só mostrar aqui a questão do AVA, porque eu coloquei o livro que eu falei, acho, na primeira aula, e eu tinha esquecido de pedir para vocês baixarem. Acho que a única pessoa que leu foi o Kaique, inclusive ele me falou aí que amou o livro, tá certo? Depois Kaique faz a propaganda do livro para vocês. Mas tá aí, ó. Desculpe, eu não... Aí o Google falando aí, desculpe. Então tá aqui, ó, o livro que eu quero que vocês leiam, tá certo? O livro da Natália Arcuri, né? Me Poupe 10 Passos para Nunca Mais Faltar Dinheiro no Seu Bolso. Então, a tarefa, né, da próxima semana, não tem tarefa, é tentar ler o livro, tá certo? Kaique, tu leu o livro em quantos dias? Kaique tá aí ainda? Oi, Pedro, tô aqui. Cara, é porque eu tô com uns dias assim, um tanto corrido, é o que acontece. Antes de eu ajudar meu pai, eu dava uma lida, aí teve um dia que eu disse assim, não, deixa eu ler um pouco em voz alta aqui, aí tipo, peguei um embalo, 20 páginas por dia, eu terminei em quê? Uma semana. Assim, Bom, lendo Kaique, pouco em pouco, né? eu consegui ler ele em um dia. Eu peguei ele, assim, umas 9 horas da manhã, terminei, assim, umas 11 horas da noite. Porque, assim, eu me identifiquei muito com a Natália. Muito mesmo, assim, eu praticamente me vi nela, certo? Como essa pessoa muquirana que ela é. Mas eu me vi muito nela, muitas coisas que ela prega. E, assim, a tarefa da semana é que vocês leiam o livro, pelo menos, não que leiam todo, mas pelo menos comecem a ler o livro, que aí nas próximas aulas, quando a gente terminar essa parte do sistema financeiro, que a gente começar essa parte do mercado de capitais, aí a gente vai